Um pedreiro está assentando uma peça de granito de 4 metros de comprimento, que ficará posicionada verticalmente. Ele precisa escorar essa peça para que fique bem apoiada e não se solte, até que esteja bem assentada. Para isso, necessita posicionar uma escora na base inferior e outra na parte superior da peça, formando um ângulo de 30 graus entre as escoras, conforme mostra a figura abaixo. Nessas condições, as medidas x e y dos comprimentos dessas escoras que esse pedreiro necessita para realizar esse trabalho são, respectivamente. Bom, primeiro a gente vai fazer uma relação trigonométrica, que é o seguinte. Temos que essa parte que está em x aqui, ela é a hipotenusa, né? Hipotenusa. Temos o ângulo θ, que é 30 graus. O ângulo é 30, né? Vamos chamar de θ. E oposto ao ângulo, a gente tem o cateto oposto, né? Bom, e aqui embaixo a gente tem o cateto adjacente. Bom, primeiro a gente observa o seguinte, vamos usar relações trigonométricas. O seno de θ, ele vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Esse aqui é o cateto oposto ao ângulo, olha. É que eu coloquei aqui. Mas esse aqui é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. O cosseno do ângulo, ele vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, já fizemos essa relação trigonométrica. Agora vamos observar o seguinte. Se esse... vamos refazer bem aqui o triângulo aqui mais abaixo. Pronto. Se esse lado aqui é o cateto oposto, porque ele é oposto ao ângulo θ, aqui é a hipotenusa e aqui o cateto adjacente, então a gente tem o seguinte, quem é o seno, né? O seno do ângulo, a gente colocou ali, bom, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto não é esse, então nós temos que é 4 metros. Então o cateto oposto é 4 sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é x. Então substituímos aqui. Quem é o cosseno do ângulo? Bom, o cosseno do ângulo, ele é o cateto adjacente, que é o y, sobre a hipotenusa, que é o x, né? Então, o cateto adjacente é o y sobre a hipotenusa, que é x. E a tangente é o cateto adjacente, é o cateto oposto, que é 4, sobre o cateto adjacente, que é y. Tangente de θ. Bom, a gente tem aqui que θ é 30, né? A gente tem aqui, ó, o ângulo é 30. Então, a gente vai substituir os valores aqui. O seno de θ é quem? 30, né? É 4 sobre x. O cosseno de θ, que é 30, é y sobre x. E a tangente de θ, que é 30, é 4 sobre y. Agora a gente vai relembrar aquela tabelinha lá dos ângulos, dos principais ângulos trigonométricos, que é o seno, cosseno e a tangente. Bom, a gente tem o seguinte, vou fazer aqui mais ou menos, né? Dos principais ângulos, o de 30, o de 45 e o de 60, né? Qual é o de 30? O de 30 é 1 meio. O de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno é ao contrário do seno. Começamos por aqui. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 permanece. E 1 meio. A tangente é raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Agora a gente só vai substituir o valor do seno, cosseno e da tangente aqui. Vamos achar os valores. Bom, o seno de 30 graus é 1 meio, né? Então a gente vai substituir o valor aqui, ó, desse. O seno de 30 graus é
meio, que é igual a 4 sobre x. Bom, gente, multiplicando cruzado isso aqui, ó, a gente tem o seguinte. 4 vezes 2 vai ficar 8. E 1 vezes x vai ficar x. E encontramos que o x vale 8. Logo, o cosseno vai ser... O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Igual a y sobre x. Então, multiplicando cruzado, a gente tem o seguinte. X é 8, né? Então, aqui no lugar desse x vai ser 8. 8 raiz de 3 igual a 2y. A gente pode fazer o seguinte. Passa esse 2 dividindo, vamos ficar com y igual a... Passando esse 2 dividindo, vamos ficar com 8 raiz de 3 sobre 2. A gente pode simplificar com esse 8. 8 simplificado por 2, vamos ficar com 4 raiz de 3. O y vale 4 raiz de 3. Então, a gente achou o valor do x e do y. A gente nem precisa mais fazer a tangente, né? Então, a gente vai substituir no triângulo agora. Pronto. Esse lado aqui é, 4 metros, né? Aqui a gente tinha x, só que x é quanto? X é 8. E aqui em y, a gente achou que é 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 é 4 vezes a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, 4 vezes 1,7 vai dar aproximadamente 6,8. Então, a gente tem o seguinte, que x é igual a 8 e y é igual a 6,8. Então, esses são os comprimentos. Bom, isso tudo dado em metros, né? Valeu.